Vou direto ao ponto aqui em um tema bem específico, falando como se nosso corpo fosse uma máquina e nosso cérebro fosse o computador. Então, imagine esse computador cheio de informação, o HD ali bem lento, por causa que a memória está bem cheia, está ocupada, cheia de informações recentes, cheia de informações conturbadas. Pense, o computador, assim como nosso cérebro, não consegue fazer uma informação junto com outra, ou seja, consegue fazer duas, três coisas ao mesmo tempo. Ah, mas meu computador faz, eu faço download e falo, não. Mas eu faço, eu dirijo falando no celular e eu cozinho também, limpando, ouvindo música. Na verdade, não. O que acontece? O computador, ele é rápido, tem vários processadores, às vezes processador de 4 núcleos, quadricore, octa-core, 8 núcleos, e às vezes tem vários processadores, os mais avançados aí, supercomputadores. Nosso cérebro é melhor, maior, mais capaz, mais rápido que qualquer esses supercomputadores. O que acontece? A alternância é tão rápida, em nanosegundos, faz, e você não percebe que está alternando as atividades. Está fazendo tão rápido, parece que é ao mesmo tempo, mas está alternando. Vamos aqui para a ilustração, para entender melhor. Não sou desenhista, mas vou ilustrar aqui só para ficar mais visual, mais ou menos, o funcionamento do nosso computador, o cérebro. Imaginar que aqui seja o cérebro. Não é aula de aqui anatomia cerebral, nada disso, mas essa imagem é meramente ilustrativa, só para ficar visualmente, como sei, nosso cérebro foi projetado pelo arquiteto que nos criou, né? Para entender imagens. E vamos dizer lá, a criança está na sala de aula. E vamos dividir esse cérebro aqui, ó, em algumas partes. Vamos cortando aqui. Eu vou usando outras cores também, para ficar mais fácil. Então vamos imaginar que aqui, ó, essa parte aqui está tentando entender a lógica que o professor está ensinando racionalmente. E aqui está a parte criativa do cérebro. E a criativa está brigando com a parte racional. O que a gente tem que fazer com o professor? Unir o uso desses dois. Já viu quando você está falando, às vezes, a mente da criança, quanto menor, mais imaginativa ela é, mais criativa ela é. Você fala uma coisa, ela entende literalmente, então ela está viajando. Por isso que, como a gente pode assistir, eu dou ideia de jogos, atividades, teatro. Então, uma coisa mais palpável, mais concreto possível. Então, o teatro é muito bom porque você pode interpretar, usar na sala de aula e ilustrar, você vivenciar aquilo. Então, a parte lógica aqui está tentando brigar com a parte da criatividade. Né? É só uma linguagem mais simples que eu estou tentando usar, não está corretamente de acordo com os lugares. E vamos dizer aqui que no cérebro vai ter, como é um computador, vai ter vários processadores, né? Que aqui é a memória. Imagine você, era vermelho, você aqui, ó, muitas informações espalhadas aqui pelo cérebro, e as informações algumas interligam com outras, né? Então você usa a parte lógica para interligar com a parte da criação, da imaginação, né? Vai ter outras ligações. Então quando você tem um conhecimento aqui, quando ele se liga com o outro, fica mais fácil aprender. Vamos dizer que a criança foi estimulada lá com muitos jogos eletrônicos, celulares, essas coisas. O que acontece? A memória imediata tá ali. É como se fosse aqui, ó, o meu computador. Vamos aqui, eu tô ligando aqui, ó.
Ela está vendo algumas janelas abertas, as últimas abertas. Então a memória, ela deixou na memória imediata as coisas que eu estou usando recentemente, as coisas que estão abertas. Então é a mesma coisa, a criança acabou de assistir um vídeo, uma novela, uma televisão, um jogo, na memória imediata está aquilo. O que acontece fazer? A gente tem que limpar, né? Que é como se fosse uma máquina. A gente tem que cuidar. Tem que fazer uma limpeza para poder entrar informações novas. Por isso, o nosso cérebro ele tem uma limitação diária. E quando acontece essa limpeza? Por exemplo, diariamente a gente deita e dorme. Ali recarrega a energia, recarrega a memória, a memória, o aprendizado daquele dia, recarrega também o sono mais profundo, ele vai te recuperar recuperação física. Então, por isso que a gente precisa se alimentar bem. Por exemplo, o cérebro vai passando vários vasos sanguíneos aqui, ó, onde circula o sangue. Se esses vasos não tiver usado bom combustível, ou se tiver muita gordura, não tiver uma boa alimentação, ele vai, o sangue vai correr mais devagarzinho, vai impedir o aprendizado. Mas enfim, vamos focar aqui na parte da arquitetura do aprendizado, como arquiteto nosso cérebro, sabe? Forma com imagem. Então, a gente tem que tentar trazer o conhecimento mais concreto possível, um conhecimento baseado naquilo que o aluno já tem para poder fazer essas interligações entre conhecimento e outro. Sempre tentando buscar interligar a lógica com a parte criativa, fazer uma ponte interligando um conhecimento lógico com um conhecimento criativo, né? E o que acontece? Quando você tem uma dor, vai ter aqui a parte frontal, vamos dizer, do cérebro. Às vezes a criança não está concentrada porque a parte frontal né, é a parte da sobrevivência. Se está com dor no estômago, está com fome, seu corpo primeiro precisa se alimentar. Se não dormiu bem, primeiro seu corpo está tentando sobreviver. Então, o sangue vai ser canalizado por outras partes do corpo e vai tirar a energia dali. Então, por isso que também às vezes acontece dor de cabeça, quando vai passando os vasinhos sanguíneos aqui, quando aquele esforço é novo, então você tem que fazer um esforço maior para poder aprender. Por isso que às vezes tem que entender a necessidade de cada criança. É um dos fundamentos, como eu falei, da engenharia, entender a necessidade atual. Saber entender que tem as limitações. Para uns aquilo pode ser fácil, que nem você consegue carregar 50 quilos com facilidade. O outro, 5 quilos já é o limite dela. Né? Então, vai entender isso. Então, cada um vai ter um índice de aprendizado. Então, entender que o cérebro, os professores também é bom ensinar, passar isso para os pais. O cérebro precisa ter um descanso, recuperar para poder limpar essa memória imediata, como se fosse o computador, aquela memória cache que fica aberta. Se for lá na configuração aqui, vai ver muitas coisas abertas ocupando dados. Como vai entrar um dado novo se está ocupando o dado? E aí essa memória imediata, tem a temporária, né? E tem a memória de médio e longo prazo. O nosso foco é criar memória de longo prazo. Aqui no nosso cérebro, eles têm as conexões, como eu falei. A gente pode chamar de sinapses. E é como se fossem os músculos. Ele vai fortalecendo essas conexões. Cada vez que você vai... E começa fininho, cada vez que você vai aprendendo mais, fortalecendo pela repetição. Pela repetição, ele vai entendendo que aquilo é importante e vai cauterizando, fortalecendo, e vai ter uma reação química e uma mudança até fisicamente no cérebro. Então vai gerar a memória, princípio, temporária, depois de médio e a permanente, que é de longo prazo. Como se a temporária como se fosse um fósforo ali aceso. O médio, como se fosse uma lâmpada, já dura um pouquinho mais. E longo prazo, como se fosse o próprio sol.
Então, o que acontece? A gente tem que estar fortalecendo aquilo que é importante. No mundo do aprendizado, é um mundo, né? Vamos dizer, toda essa página aqui, ó, é um mundo aprendizado. Mas você vai naqueles pontinhos onde são as coisas mais importantes, que aquela você tem que fortalecer, é o que eu falei. Você de um assunto grande, você vê para que serve isso, o que é isso e como usar, né? Na ordem que eu expliquei. O que é, para que serve e como usar. Então, esses são os pontinhos realmente que vai ter que fixar. Então, coisas que você vai usar, como eu uso várias ferramentas, né? Você pode ver meus outros videoaulas de memorização, de jogos, de repetição, muitas e muitas técnicas que você vai formando esses laços cada vez mais fortes para sair daquela memória imediata, temporária, para médio e longo prazo. Então, para lembrar, lembra que tem que precisar fazer. Às vezes chega na aula, a criança está exausta, cansada, cheia de informação, passou uma parte lá antes da aula jogando, assistindo. Então tem que tentar limpar, tirar aquela memória, né? Isso acontece muitas vezes, todo dia quando a gente recarrega energia, quando a gente dorme, a gente limpa, igual o computador, de vez em quando precisa ser desligado, reiniciado. Mas às vezes você está na sala de aula, não vai colocar a criança para dormir, mas você vai preparar de uma forma, né? Uma, uma atividade mais calma, tentando deixar ele jogar aquelas energias fora e começar para poder limpar aquilo para poder entrar algo novo. E às vezes, cada um tem situação, às vezes você tem mais dificuldade e mais facilidade com o outro. Para essas ligações do conhecimento sejam fortes, é necessário fazer o máximo possível de ilustrações. Quanto mais engraçado, inusitado, diferente, vai fortalecer mais ainda o aprendizado. Pois bem, como eu tentei aqui ilustrar, falando a respeito do funcionamento, ilustrando naquele desenho ali, meramente ilustrativo sobre o cérebro, pode ver e perceber o funcionamento um pouquinho melhor. Às vezes, o que acontece? O aluno chega na sala de aula com muita informação e aí o que você está falando, mas tem outras informações processando ali no alternativamente. Ele não consegue, às vezes, concentrar. Por quê? Como se fosse um computador processando ali. Você está tentando passar um vídeo, fazer alguma outra atividade mais puxada e no fundo está fazendo download, atualização. Então, fica mais lento. O que a gente está falando aqui? De alta eficiência. Então, o que tem que fazer? Parar, limpar o cache, como eu falei ali, limpar a memória temporária, a memória imediata, limpar tudo que está funcionando ali no pano de fundo, no segundo plano, para poder focar para alta eficiência. Então, quer fazer algo com eficiência? Quer ajudar o aluno a maior concentração possível? A gente está falando de alta eficiência, a melhor eficiência possível, melhor aprendizado em mais curto prazo, né? Então, pare todas as outras informações, tenta trazer o máximo possível a concentração naquilo que está sendo falado. Então, como eu falei, unindo a parte criativa com a parte lógica, usando ilustrações, tirando a monotonia da sala de aula, cativando emocionalmente para conquistar o aluno, para captar o interesse naquela atividade, trazendo essas ligações, como eu falei, do cérebro, as ligações, o quê? Às vezes a gente vê muito o que tem que fazer, mas esse meu canal, o foco é como fazer e mostrar, né? Então você vai pegar a realidade dele, como estou pegando a minha realidade sobre computadores, sobre máquinas, a engenharia e trazendo para a educação. Então vai pegar a realidade dele, um filme, uma série atualizada, um assunto cotidiano deles e vai aplicar. Vai pegar um conhecimento prévio e vai aplicar. O que eu falei? Forma as ligações. Quanto mais ligações, fica melhor o conhecimento. Quando um conhecimento já existe, é mais fácil acrescentar conhecimentos comuns. Tá ok? Qualquer coisa, deixe nos comentários para poder melhorar, aprimorar, ver que se eu não conseguir ser bem claro, gravar outro vídeo explicando melhor e aprofundando mais se necessário. Tento ser o mais objetivo e o mais breve possível. Mas às vezes toma um pouquinho mais de tempo.